nos levou. São José, a voz nosso amor, sede o nosso bom protetor. Aumentai o nosso temor, aumentai o nosso temor. Nossa grande valia, venha nos socorrer. Com Jesus e Maria, oh, possamos morrer. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor. Aumentai o nosso temor, aumentai o nosso temor. Lúcia, padroeiro, aclamado com fé. Então, boa tarde. Mais uma vez estamos começando a nossa semana de formação nesse ano jubilar de São José. É o terceiro dia da nossa formação. Então, para dar início, vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos rezar a oração composta pelo Papa Francisco, para esse ano de São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como disse, sejam bem-vindos a esse terceiro dia da nossa formação São José. O padre vai dar outras dicas de leitura para você que queira aprofundar o estudo e esse tempo também de oração a São José. Então, esses livros, o Zezinho lá da Maranata também deixou aqui na secretaria. Então, se você se interessar por algum, é só procurar a secretaria, que ela está aberta no horário de costume. Então, aqueles que quiserem, é só adquirir aqui na nossa secretaria. Vale a pena, antes de tudo, o documento do Papa. Patris Corde, custa R$ 9,90, R$10. E nesse documento ele fala do ano de São José e coloca 7 pontos da sua meditação de São José. Um amado Pai, Pai na ternura, Pai na obediência, Pai no acolhimento, Pai com coragem criativa, Pai trabalhador e Pai na sombra. E no final, ainda desse documento, ainda tem a carta explicando aquilo que concede indulgência plenária nesse ano de São José. Então tem aqui na secretaria. Esse ano de São José, uma das coisas que concede a indulgência plenária, é o estudo de São José, por pelo menos meia hora. Esse curso nosso já passou esse horário. Então, aqueles que estão acompanhando podem ganhar a indulgência plenária por ocasião desse ano de São José. Depois o padre vai explicar como é que você vai poder comungar. E a absolvição, aqueles que podem confessar, aqueles que já receberam a absolvição geral. Depois reza pelo Papa, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, e oferece a sua indulgência, ou pelos seus próprios pecados, ou para alguém que já faleceu. Aqui para rezar, dois livrinhos aqui para você rezar. Quem fez a consagração de São José, talvez agora fique meio órfão, fique meio carente, fique meio assim, acostumou já a rezar
esses 33 dias de São José. Então tem duas opções aqui. Primeiro, novena, meditações de ladainha e orações a São José. Um livrinho de bolso, 9 virtudes de São José. Também tem um que você pode rezar em família, 3 meses com São José, em oração pela família. Então está aqui todo um roteiro de oração, uma oração breve, uma meditação, um pequeno versículo por dia, e daí tem um desenvolvimento do tema e uma pequena meditação. É fácil de acompanhar, então você vai lá 6º dia, 20º dia, enfim, você vai fazendo isso aqui em família. Então está aqui essa opção também de você rezar em família, 3 meses com São José. Tem esse livro aqui, São José Não Falha. Esse livro são de testemunhos e de milagres, de pessoas, de santos, sobre São José, daquilo que receberam de graça de São José. Então não é um livro de meditações a partir dos textos bíblicos, mas às vezes de santos, por exemplo, tem Santa Teresa, São Francisco de Sales, que eram grandes devotos de São José, mas também tem testemunhos de padres, de leigos, de famílias. Então, quem quiser saber de graças e milagres dados pela intercessão de São José não falha. E mais um, como o padre disse ontem, esse aqui também é no estilo daqueles que o padre mostrou ontem, que é para aqueles que querem estudar um pouco da teologia de São José, mas de um modo simples. José, pai do Filho de Deus. Então tem aqui também, de novo, o testemunho de Santa Teresa, São João da Cruz, São Francisco de Sales, Santa Bernadette, São Bernardo, que são santos, de fato, que tiveram grande devoção a São José. Aqui também fala do relacionamento de São José com Nossa Senhora, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, o tempo de São José, o que era ser chamado filho de José. Então, também é algo que parte do texto bíblico. Você pode, então, adquirir qualquer um desses livros, tanto na livraria do Zezinho, lá na Maranata, que deixou esses livros aqui. Lógico que é tudo para que o nome de São José seja conhecido. Ou vir aqui na secretaria, adquirir na secretaria. Como o padre falou também, é importante que você esteja uma imagem de São José. Nem que seja aquela pequena, como protetor da igreja, protetor da família. Você está vendo quantas graças que Deus envolveu São José e a grandeza que é esse santo. Talvez antes dessa formação, ou antes da consagração de São José, talvez São José era alguém que passava despercebido na sua vida espiritual. E agora você está vendo a grandeza que é. E, de fato, você já aprendeu aqui no nosso curso, que São José é o maior dos santos. Hoje, o 3º dia dessa formação, São José, o esposo da Virgem Maria. Esse é o grande título de São José, o esposo da Virgem Maria. Essa, de fato, é a sua missão e também, além disso, o da paternidade, que a gente vai ver amanhã. São José, no slide você pode acompanhar, o esposo da Virgem Maria. Deus procurou em todas as gerações quem pudesse ser escolhido e dado como companheiro àquela que escolhera como mãe do seu Filho eterno. Considerou a fé inabalável de Abraão, a pureza de Isaque, a infatigável paciência e resignação de Jacó, a mansidão e a santidade de Davi, mas o seu olhar divino não repousou em nenhum deles. Foi além, pois só em José encontrou o homem que procurava, e sobre ele recai a sua escolha. Aqui uma frase agora de São Bernardo. O Senhor encontrou José segundo o seu coração, e lhe confiou com plena segurança o mais misterioso e sagrado segredo do seu coração. Desvendou a ele a obscuridade e os segredos da sua sabedoria.
concedendo-lhe que conhecesse o mistério desconhecido de todos os príncipes deste mundo. Então, ao simples José foi dado essa grandiosa missão, como a gente já viu. Foi confiado a São José os dois maiores tesouros de Deus, que foram Jesus e a Virgem Maria. Você viu nesse slide que José foi sim pensado por Deus. Como a gente tem falado todos esses dias, não é alguém que estava dando sopa, estava sem fazer nada, está desempregado na igreja, não tem uma pastoral nenhuma, vem aqui você mesmo. Não. Foi alguém que foi pensado no coração de Deus, desde sempre Deus quis José. É interessante você ver que nessa escolha de Deus, quando ele faz com a Virgem Maria e faz com o próprio São José, a gente percebe a grandiosidade deles a partir daquelas pessoas que vieram antes. Deus não escolheu Abraão para ser o chefe da família, da Sagrada Família. E você lembra o homem de fé que era Abraão? Deus não escolheu Isaac, não escolheu Moisés, não escolheu Davi, não escolheu nenhum desses grandes patriarcas. É sinal, então, que São José era maior do que eles, tinha a capacidade e a resposta à graça de Deus para que ele cumprisse essa missão. Além disso, ontem a gente falava que há uma possibilidade também que José fosse imaculado, mas como o padre disse ontem, mesmo que não tenha sido imaculado, a santidade de São José tem que ser enorme. Porque como que na Sagrada Família existiria Jesus, que é Deus, que é imaculado, que é sem pecado, a Virgem Maria imaculada, e mais um que fosse mais ou menos? Não dá para ser mais ou menos, não é? Tinha que ser grandioso. E aquilo que a gente viu, comparando com João Batista, se 6 meses depois da concepção, quando Maria vai visitar Isabel, já aquela santificação de João Batista no ventre de Isabel estava grávida há 6 meses, e São José tinha esse grau de santidade maior que João Batista, então com certeza deve ter acontecido algo da sua santificação. Ou ele foi imaculado, ou até pode ter tido o pecado original, mas e só. Porém, se a gente pensar como o padre disse, como a gente viu ontem, São Francisco de Sales fala que a Sagrada Família é um espelho da família da Santíssima Trindade no céu. Maria e Jesus imaculados, aí fica José mais ou menos. Então, é algo assim que a gente não pode descartar. Ainda a gente não tem elementos para afirmar categoricamente, porque a gente espera a igreja e sempre obedece à igreja. E é por isso que, mas desejar você tem que ver que não pode ser qualquer um. Então havia sim uma grandiosidade na pessoa dele, na missão dele, e para ser esposo também de Maria. Maria, pensa, a maior da criatura que é feita por Deus, lá em cima. Aí pega um marido mais ou menos, não dá para ser mais ou menos. Tinha que ser também algo grandioso. Alguém grandioso. São José, esposo de Maria. Aqui algumas figuras que a gente tem. Você se lembra que no templo de Israel tinha o lugar que chamava Santo dos Santos. No Santo dos Santos era aquele espaço reservado para ficar a Arca da Aliança. Lá no slide você pode ver a Arca da Aliança. Um exemplo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, dentro dessa caixa revestida de ouro, tinha o maná, as tábuas da lei e a vara de Moisés. Porém, mais do que isso, era o lugar da presença de Deus. Essa arca, ela ficava no templo, no Santo dos Santos. Um espaço que seria mais ou menos o nosso presbitério. Você chega na igreja, a gente já tem uma arca da aliança que é o nosso altar. Ali é o lugar da presença de Deus. No Antigo Testamento, no templo de Israel, havia um véu
para que ninguém passasse ali no lugar da presença de Deus, no lugar onde Deus manifestava a sua Shekinah, a sua glória e o seu poder. Quando Jesus morre, você vai lembrar que o véu do templo se rasgou, sinal de que agora está aberto. E é por isso que na missa, na igreja, agora já não tem esse véu. Mas se você for, por exemplo, numa igreja ortodoxa, eles ainda têm esse véu. Fica velado o presbitério, e quando vai ter a celebração da missa, daí abre o véu. No Santo dos Santos, que era o lugar da presença de Deus, que era o lugar onde estava a Arca da Aliança, um sacerdote, uma vez por ano, era sorteado e entrava dentro do Santo dos Santos. E ali fazia a incensação, fazia as orações e voltava. E muitos relatos de sacerdotes que entravam ali diante da presença de Deus e eram tomados por aquilo. Você vai lembrar, por exemplo, de Zacarias, quando ele entra lá no Santo dos Santos, o anjo aparece para ele e ele volta mudo. E todo mundo percebe, não só pela sua mudez, mas por conta do jeito que ele sai dali. Moisés, quando entrava na tenda da reunião, como ainda não tinha o templo e o povo estava no deserto, a Arca da Aliança ficava na tenda da reunião. Moisés, quando entrava ali, quando ele saía, a presença de Deus o envolvia tanto que as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto. Ele tem que cobrir o rosto de tanta luminosidade que saía da sua face. Assim também Zacarias, as pessoas perceberam, tanto que no texto fala isso. Ele teve uma visão. Se um sacerdote, uma vez por ano, Moisés, entrando no Santo dos Santos, tendo esse contato com a presença de Deus, já acontecia isso, imagine com São José, que morava com Deus feito carne, que morava com Jesus. Então, a convivência também com Jesus faz com que cada vez mais a santidade de São José, ela cresça. A gente está vendo, e o padre falou até agora, que esse caminho de santidade desde a infância de José e também de Nossa Senhora, ela não é estática. Chegou já num ápice de santidade e pronto. Não, ela sempre vai crescendo. O Vaticano II vai falar de Nossa Senhora que ela é peregrina na fé. Ela vai cada vez mais crescendo. Você lembra que o texto fala que Maria, sua mãe, guardava tudo no seu coração. Ora, José também. José também guardava no seu coração e José também ia crescendo. Então, na medida que ele ia convivendo com Maria, com Jesus, também havia uma mudança cada vez maior em busca da santidade. De novo, se com um sacerdote já acontecia isso, imagine com José morando com Maria e com Jesus. Uma outra coisa que às vezes passa despercebido é que esse véu do templo, antes de chegar no Santo dos Santos, não era um véu, eram 2 véus. Êxodo 26, 31, 37. Esses véus simbolizam Jesus, José e a Virgem Maria. Se você pegar no texto, os 2 véus têm as mesmas cores. Só tem uma coisa que distingue um do outro: a quantidade de querubins desenhadas no véu. Mas, como se fosse assim, para ter acesso a Jesus, tem ali como guardião a Virgem Maria e São José. E também na Arca da Aliança, na presença da Arca. Olha aí no nosso esqueminha, tem aí a Arca da Aliança e tem esse espaço aqui, não sei se você está vendo, esse espaço aqui entre os anjos. Esse lugar aqui era chamado de propiciatório. Era o lugar da presença de Deus na arca. Era daqui que se colocava, por exemplo, o sangue do cordeiro. Se colocava aí, e daí é que ia aspergindo no povo. Deus pede para que na arca sejam feitos 2 querubins, como você está vendo aí na imagem. Primeiro, que essa história de que
Deus não... imagem é idolatria, é não sei o quê. Veja, Deus mesmo mandou fazer 2 querubins aí na Arca da Aliança. Porque a gente não pode colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Mas, não só aqui, você lembra também da serpente de bronze, que Deus manda construir uma serpente de bronze. Então, toma cuidado, hein, com aquilo que vão falando, e às vezes a gente vai acatando como se fosse a letra pela letra. Nós temos um magistério que interpreta a Sagrada Escritura. São 2000 anos. Antes de eu debruçar nesse texto, tem um Santo Agostinho, tem um Santo Afonso, tem um São Francisco de Sales. Tudo isso que a gente está aprendendo aqui no curso não brotou da minha cabeça. Eu ouvi, eu li, eu escutei de outros. E assim a gente vai passando. E esses outros são o ensinamento da igreja. Assim também a igreja, então, sempre viu que o uso de imagens, de modo correto, sem colocar elas como se fossem deuses. Aqui mesmo, então, nesse Santo dos Santos, nessa Arca da Aliança, você vê esses 2 querubins. Esses 2 querubins, eles têm as asas, se você vê lá na ponta das asas, elas estão unidas. E eles estão ao mesmo tempo que eles estão em profunda adoração, eles estão com as asas meio que como que protegendo esse espaço do propiciatório. Os padres da igreja sempre viram esses 2 querubins como a Virgem Maria e São José. Essa ponta das asas que tocam são o casamento deles. E essa proteção e essa adoração é o que se dá em Nazaré. Por 30 anos, o menino Jesus está escondido no seio deles, no meio deles, mas não deixa de continuar sendo adorado. Aliás, Jesus nunca foi tão adorado na história da humanidade como ele foi na família de Nazaré. Aqueles 30 anos por Jesus e por São José. Segundo a antiga tradição, então, um apócrifo vai falar como que teria se dado a promessa, ou o casamento, ou como teria sido feito a descoberta de São José como esposo da Virgem Maria. Isso é um apócrifo, então uma história que a gente não tem certeza se foi isso. Pela tradição, a gente tem alguns elementos que podem dar pistas a isso. Então, segundo uma antiga tradição, o sumo sacerdote de Jerusalém, que seria Simeão, teria reunido os jovens virtuosos de Israel para saber qual deles seria o esposo digno de Maria, a qual já gozava de fama de uma enorme santidade entre as virgens do templo. A gente vai ver, daqui a pouco, que havia sim uma tradição de virgens consagradas no templo. Hoje em dia, é muito comum, às vezes, alguns teólogos da modernidade falarem assim, não tinha tradição de consagração à virgindade, no Antigo Testamento, porque filho sempre foi bênção e todos eles tinham que casar. Mais ou menos. O que não tinha em Israel era solteirice. Ninguém podia ficar com solteirice. Ou se casava, ou se fazia um voto. Entre as jovens, havia a tradição de mandar algumas jovens numa espécie de escola catequética no templo, em que aquelas moças eram formadas, não só na lei, mas também nas coisas do cotidiano, como ser uma esposa, como que ser... Então havia ali uma tradição de que a menina ficaria no templo, não todas, mas aquelas que eram enviadas, e ficaria no templo até a primeira regra. Quando viesse a primeira regra, daí tinha que se casar. Como o pai disse, não tinha solteirice. Ninguém fica, quero ser solteiro, ficar de boa. Segundo essa tradição, então, Simeão teria percebido que Maria, já ali no templo se destacando diante das meninas, estava nessa época já
de chegar à primeira regra. A tradição vai falar que antes de vir essa primeira regra, Maria já ficou grávida, porque ele é primogênito em tudo. Mas Simeão percebeu que ela estava ficando mocinha. Então, quando percebeu isso, convocou os jovens ali de Israel, de Belém, de Nazaré, das redondezas ali, que sabiam que seriam capazes de ser esposo de uma menina já com fama de santidade ou com fama de alguém especial diante de Deus. Então foram convocados os jovens. Cada jovem tinha um bastão de madeira. E a resposta de Deus seria dada pelo lírio, que brotaria de um bastão de um dos jovens. O que teria acontecido com o bastão de José, que brotou um lírio. Se você pegar 90% das imagens de São José, ele está lá segurando um bastão ou um lírio. O bastão que tem um lírio na ponta ou simplesmente o lírio. Então, esse lírio, ele representa a pureza, a castidade de São José. Quando a gente pega, por exemplo, as imagens de São José como terror dos demônios, o lírio é uma espada que mata o dragão, o demônio. O lírio da castidade, da sua pureza. É isso que esmaga o demônio. Porém, se você pegar a maior parte das imagens, esse lírio representa a pureza, mas também representa essa escolha. Deus, de alguma forma, de forma milagrosa, teria agido ali para que se soubesse que era ele um esposo digno da Virgem Maria. É uma bela tradição, presta atenção agora, mas a igreja não tem condições de confirmá-la. É uma tradição. Então, padre, não está na Bíblia, então não quero pensar assim, não tem problema. Porém, como o padre disse, a tradição deixa alguns rastros, né? Então você vai vendo como é que, na onde que está, que São José tem lírio no texto bíblico. E de repente nas imagens de São José sempre tem lírio. Então, o mais importante aqui, o mais importante é que José foi, de fato, escolhido para ser esposo da Virgem Maria. São José sabia e aceitou o voto de virgindade de Maria. Então, lá no final desse slide está lá. A gente tem que ter um entendimento do santo, gente, e não essa secura da nossa modernidade. A secura da a modernidade, ela pensa que tudo envolve sexo. E como nós somos profundamente impuros, quando vem uma história de um santo como São José e Nossa Senhora, que estão nesse grau de santidade, a gente quer olhar com a nossa régua. E a gente acha que não, veja, é muita coisa, como que ia aguentar, como que isso, aquilo, outro. O nível de santidade aqui já é outro. Então a primeira coisa que você tem que perceber é que o coração de José e o coração de Maria foram os corações que mais buscaram a Deus na face da terra. Ninguém buscou tanto a Deus como os dois. A pureza, a virtude da pureza significa pertença a Deus. Pensa como se fosse aquele globo de bingo. Aquele globo é a pureza. Dentro desse globo tem outras virtudes, tem um monte de bolinha. A castidade, a sobriedade, a temperança. Mas a pureza, ela é algo maior ainda do que simplesmente castidade. A pessoa pode ser casta na sua genitália, mas tem um coração profundamente impuro. Não só que fica desejando as pessoas, mas também julgando, falando mal. Um olhar profundamente impuro, quando ela, por exemplo, mata uma pessoa com um olhar. Então, a pessoa às vezes pode ser casto na genitália e ser profundamente impuro. Então, a pureza, Santo Agostinho vai falar isso, é a pertença a Deus. Santo Agostinho vai falar, então, que a virgindade de Maria, antes dela ser física, ela é espiritual. Porque ela se fez pura. Ou seja,
a sua virgindade física, ela é um sinal da sua entrega a Deus. A gente está vendo nos evangelhos desses dias o livro dos sinais. O padre falava, o sinal ele aponta para algo maior. A virgindade deles aponta para algo muito maior, que é o quê? O coração entregue a Deus. No coração dos dois só havia o desejo de amar a Deus. Isso quer dizer que eles não se amavam? Pelo contrário, se amavam mais do que qualquer outro casal. Você lembra sexta-feira o Evangelho? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. O fato de eu amar a Deus e ter um coração puro como eles tinham, faziam com que eu olhasse para as pessoas e de modo especial para o cônjuge com um amor totalmente diferente. O Papa João Paulo II vai falar disso na teologia do corpo, em que os casais devem ter um cuidado para que um não coisifique o outro, não torne o outro uma coisa, mas se lembre que cada um é um filho de Deus. Ora, no coração de Nossa Senhora de São José, isso estava estabelecido. Estava estabelecido o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor entre eles. Porém, também estava estabelecido nesse caminho de ser todo de Deus, um desejo de entrega. Um desejo e um sinal de entrega. Quando o padre se faz celibatário, isso é um sinal da sua entrega. Ele, de fato, é chamado para se consumir pela igreja. Ele não é simplesmente solteirice, como o padre estava falando. E não é simplesmente para não atrapalhar os projetos pastorais. Isso também, porque acaba influenciando. Mas é muito mais, é um desejo de entrega. A gente vai estudar, por exemplo, o celibato dos padres. O princípio é escatológico, o princípio é daquilo que a gente vai ser. É uma antecipação daquilo que seremos no céu. Assim a gente deveria viver, nós padres, essa castidade, como Cristo a viveu, como uma entrega do seu coração. Porque senão, da mesma forma, não adianta um padre ser casto na sua genitália, mas ele é impuro nos seus bens, ele não sabe usar bens, ele não sabe, ele é gastador, ele quer diploma, ele quer ter status, ele quer ter poder, enfim. Então, essa entrega da virgindade de Maria era algo possível, era algo que com certeza estava no coração dela. Quando ela passa esse período no templo, ela já teria feito esse voto de virgindade. E é por isso que Simeão também sabia disso. Então, o cara que fosse esposo não podia ser qualquer um. E a possibilidade também é que São José também teria feito esse voto. Padre, mas não está viajando muito na manteiga, não está. Vamos pegar o texto bíblico. Números 30, depois você vai ler em casa. Lê em casa depois com calma, o padre vai ler aqui. Livro de Números 30. No versículo 4. Presta atenção. Se uma mulher fizer voto ao Senhor, fez um voto, ou assumir qualquer obrigação, enquanto sendo jovem e ainda vivendo na casa do seu pai, e se seu pai, sabendo do voto ou da obrigação assumida, ficar calado, qualquer voto, qualquer obrigação que ela tiver assumido serão válidos. Se, porém, o seu pai tomar conhecimento e se opuser, nenhum voto ou nenhuma obrigação que ela tiver assumido serão válidos. Então, assim, uma jovem está lá na casa do seu pai. Ela faz um voto, uma promessa, que não seja virgindade, mas que seja outra coisa. E enquanto ela está na casa do seu pai, ela deve obrigação ao seu pai. Então ela fala para o pai, meu pai, eu fiz esse voto. O pai teria o direito de falar, não, está nulo esse voto, eu não aceito esse voto.
Porém, se o pai aceitasse, esse voto continuava. Às vezes as pessoas vêm naquele desespero de promessa, sabe? De fazer promessa, de querer uma graça. E a pessoa fala assim, eu vou fazer uma promessa e inventa uma coisa que é muito difícil de cumprir. E depois vem, consegue a graça, e daí fica em crise, porque não consegue pagar a promessa. O que ela tem que fazer quando acontece isso? Ela tem que vir com o padre, explicar a situação, falar que ela fez esse voto. O padre vai perceber que é um voto, se não é impossível, é quase. E aí o padre a dispensa daquele voto, como se fosse esse pai aqui. A dispensa daquela promessa, daquele voto, e combina com ela uma outra coisa que fosse cumprível. Assim também é a figura desse pai. Mas não só do pai, também do esposo. Olha o texto de novo. Se ao casar-se, ela estiver obrigada por algum voto, ou por alguma palavra precipitada, dita dos seus lábios, e o marido, ao tomar conhecimento, ficar calado, os votos e as obrigações que ela tiver assumido serão válidos. Então vamos supor que essa virgindade de Maria foi feita ali no templo enquanto criança. E ela pegou e se consagrou. Eu quero guardar minha virgindade até o fim. Falando ali com o Simeão aprovou o voto, não teve algo que fosse do contrário, que ele estava exercendo a figura paterna. Quando vai casar-se com São José sabe do voto. A gente vai ver no texto que ele sabia do voto. São José sabe do voto e não fala nada. E assume isso na sua vida. Tá bom, você fez o voto, a gente vai casar e eu vou respeitar esse voto. O voto da virgindade. Mas não só isso. O homem também podia fazer esse voto. Olha o texto. Se um homem fizer o voto ao Senhor, ou assumir uma obrigação por juramento, não poderá violar sua palavra. Deverá agir exatamente segundo aquilo que ele prometeu. Então, minha gente, é totalmente possível. Primeiro que José sabia do voto da Virgem Maria. Maria teria feito esse voto de virgindade antes já. E mesmo assim teve o casamento. Padre, mas é a relação, tem que ter relação. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas agora é importante que você perceba isso. São José sabia desse voto. Lucas, capítulo 1, versículo 26, fala assim. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. Aqui tem uma redundância para mostrar que tinha um voto dela. O certo seria assim, você pensar assim, toda jovem em Israel, antes do seu casamento, era virgem. Se não fosse, era pedrada. Não foi assim que as pessoas ficam... Todas eram virgem. No hebraico, existe uma única palavra, até se você pega o texto de Isaías 7,14, que fala, esse que é virgem conceberá, se você pega no hebraico, a palavra alma significa as duas coisas. Serve tanto para virgem quanto para jovem, porque para o povo hebraico, uma jovem sempre é virgem. Não é, vou falar, não é que nem agora que... No povo de Israel, não. Toda aquela que ia casar, se casava virgem, senão levava pedrada. Por que o texto, então, faz questão de colocar a uma virgem? Não precisava colocar prometida a uma virgem. Bastava colocar prometida a uma moça, prometida a uma mulher. Por que a uma virgem? Porque é uma categoria. Prometida a uma virgem. Maria. De novo, vou ler. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem
prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. Então, prometida em casamento. O casamento judaico, ele tinha duas etapas. A primeira etapa era uma etapa em que o rapaz se apresentava até o pai da noiva, falava das suas intenções. O pai da noiva, ele conhecia a família, conhecia o rapaz. Se ele assim consentisse, ele dava uma primeira bênção ali. A partir dessa bênção do pai, eles já eram considerados casados, mas eles estavam prometidos ainda para o vínculo de fato matrimonial, de morar junto e de ter intimidade. Por quê? Porque o noivo tinha que construir a casa. Não se tirava uma jovem, uma noiva da casa se não tinha onde morar. Não tinha essa de puxadinho, mora no fundo da casa do cunhado. O noivo tinha que fazer a casa. O que o noivo fazia? Ele chamava os parça, os amigos do noivo. Você lembra? No texto que fala, os amigos do noivo. Chamava os parça para ajudar, para fazer logo a casa. Quanto mais rápido fizesse, mais eles coabitavam, podiam coabitar. Esse período, esse primeiro período, já era considerado casado. Se tivesse adultério aqui, já era pedrada. É esse período, esse primeiro período, que o anjo aparece a Maria. Esse período aqui, eles já podiam até ter intimidade entre os dois. Mas é nesse período que o anjo aparece e fala a uma virgem. Então aqui é uma categoria, gente. Não é simplesmente porque toda moça antes de casar ali se guardava. Num segundo momento, a hora que a casa acabava, o noivo ia até a casa do pai da noiva e falava: está pronta a casa. Marcava-se a data da segunda bênção. Na segunda bênção era feito na frente da porta da casa nova. A noiva vinha em procissão com as moças que ainda não estavam prometidas, as virgens de fato, elas vinham em procissão segurando uma vela ou uma lamparina. Você vai lembrar da parábola das 10 virgens. Elas iam até a casa nova e esperavam o noivo. O noivo vinha depois, diferente do que é conosco, que a noiva que vem depois. Ali não, era o noivo que vinha depois. O noivo chegava, tinham a bênção, a segunda bênção, que podia ser feita por um sacerdote ou pelo pai da noiva. E aí eles entravam e coabitavam. Quando havia a lua de mel, havia o momento da intimidade deles, e havia um momento que chamava Apocalipse. Não é porque o noivo via o dragão, a hora que ela tirava a roupa, via o dragão. Porque Apocalipse significa revelar-se. A noiva se revelava para o esposo. No Apocalipse bíblico, no fundo, o texto bíblico é isso. É a esposa do Cordeiro que se revela para ele. Se nessa noite de núpcias o noivo percebesse que ela não era mais virgem, ele renunciava a ela para sempre e poderia mandar até apedrejar. No Apocalipse bíblico, é isso que está lá. A noiva tem que estar preparada. Aqueles que estiverem preparados vão nas núpcias do Cordeiro. Quem não tiver preparado, e Jesus sempre está falando aí, ficai atentos, não sabeis nem o dia nem a hora. Então, essa virgindade de Maria é algo querido por ela e por São José e sabido pelos dois. Isso aqui é fundamental para você entender essa noite escura de São José. Quando aparece, então, quando Maria vem e fala, o texto não conta isso, mas veja, Maria fica de segredinho com São José. De novo, você está pensando que Maria é que nem a gente?
Quando Maria vem e fala para São José que ela está grávida, ele percebe que tem algo muito maior do que ali. Quando você convive com uma pessoa santa, você quer estar com ela, você quer ouvir ela falar, você quer aprender com ela. Imagine com a Nossa Senhora. No coração de Maria e no coração de São José não passa desconfiança. Não tem desconfiança. Quando de fato Maria fala disso, e ele sabe que ela fez esse voto de virgindade, e ele sabe que ela vai guardar isso, por causa que ele sabe a santidade dela, o que ele lembra? Ele lembra as promessas do Antigo Testamento. São José sabia do texto bíblico. São José não é de um desavisado, gente. São José não é um católico não praticante, sabe aquela coisa? São José era um judeu praticante, conhecia o texto bíblico e percebeu que quando ela falou isso, acendeu uma luzinha e falou: opa, ela está cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, de modo especial, Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. O que ele percebe então? Que Deus a chamou para ser a mãe do Messias. Quem sou eu perto disso? E é aí que São José pensa em deixá-la. Vamos ver Mateus capítulo 1, depois você também veja aí na sua casa, ou depois com calma. O texto fala assim da noite escura de São José. José, seu esposo, esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la. Primeiro, aqui esse expor não é expor por causa que pulou a cerca. Expor porque quem que ia acreditar nesse mistério? Se José chegasse e falasse para aquela turma: olha, ela ficou grávida do Espírito Santo, quem que ia acreditar? Então, com esse receio de expô-la, olha a palavra, e olha como a Bíblia da CNBB, a tradução está boa. Cogitou em despedi-la secretamente. Ele olha para esse mistério e ele se vê pequeno. Então, qual é a ideia? É vazar, sair fora. Meus irmãos, quando Pedro tem aquela pesca milagrosa e Pedro vê que Jesus é o Messias, ele se atira aos pés de Jesus e fala: Senhor, afasta de mim porque eu sou um pecador. A grandeza de Cristo faz com que ele queira sair fora. Eu não sou digno que entreis em minha casa. Você lembra do centurião? Mas dizei uma palavra e serei salvo. Se com eles é assim, imagine com José. Essa é a noite escura de José. Quando o anjo aparece a José, a palavra é: não temas, José, de receber Maria como tua esposa. O medo dele era esse, de ele estar atrapalhando o projeto de Deus. E vem o anjo e fala: fica de boa, essa é a sua missão, ser o esposo dela. O que está acontecendo com ela é de fato a obra do Espírito Santo. Agora, se a gente olha com esse olho nosso, com esse olhar nosso de secura da modernidade, a gente vai olhar tudo com malícia, o que é triste demais. Fora que é um anacronismo. Anacronismo é quando você olha com os olhos de agora algo do passado e quer julgar com o olhar de agora. Mas pior de tudo é olhar com essa malícia. Será? Mas será que é assim? Mas o quê? E fica aquela coisa: mas eles eram tão humanos que com certeza tiveram... Meus irmãos, a humanidade, como Deus quer, é sem pecado. Você e eu, a gente nunca viu um ser humano como Deus sonhou. Todo mundo que a gente olha é um ser humano deturpado pelo pecado. A humanidade de fato, ela se apresenta aqui. Se São José, de fato, é imaculado, ou que não seja,
mas que tenha tido só o pecado original, veja, a humanidade está lá, você olha e o naipe e o jeito que eles olham as coisas é diferente. Agora vem você com essa malícia de olhar de gente que assiste pornografia, que fala palavrão, que fala, e aí olha o texto bíblico e fala, será? Isso aqui. O que a gente tem muito nos dias de hoje é gente que não acredita em santidade. Mas se a gente não acredita em santidade, não sei o que a gente está fazendo na igreja. A única coisa importante na vida é se a gente vai ser santo ou não. Como afirmar, então, a virgindade de São José? Sendo a virgindade um dom de Deus, o celibato é um dom de Deus, gente. Todo dia o padre tem que rezar pedindo a castidade, o celibato. Todo dia você casado tem que pedir também isso, para que o Senhor te guarde, para que não fique olhando coisa arada na rua, não fica andando na corda bamba aí, com frescurinha no zap, em serviço. Você solteiro, todo mundo deve pedir a graça do celibato, da castidade. Deus quis conceder-lhe também esse dom em vista da sua grande missão. Aqui o padre disse, um coração totalmente entregue a Deus. A pureza é o coração entregue a Deus. Essa missão é a missão fundamental na história da salvação. Tinha que ser um coração totalmente puro. Por isso, castíssimo coração de São José. O fato de Deus ter escolhido José como esposo de Maria Virgem faz com que a presença e a convivência dele com Maria fosse o resultado de uma preciosa intervenção divina. De fato, se nós, como a gente pensou ontem, se a convivência deles espelha a Santíssima Trindade aqui na Terra, não é qualquer coisa. Aceitando a virgindade de Maria e de José, podemos afirmar que esse matrimônio foi verdadeiro? Quando se tem um processo de nulidade matrimonial, significa que, não é que a igreja cancelou o matrimônio, desfez o matrimônio, significa que aquele casamento nunca aconteceu. Uma das coisas que precisa para ter o casamento é a intimidade do casal, feita do começo até o fim. Se no processo de nulidade matrimonial se percebe que não teve intimidade, que não terminou a intimidade, esse casamento está nulo, até que se consuma o fato. Então, uma das coisas que pode dar nulidade de casamento é se não tem intimidade. Daqui a gente pensa assim, bom, mas se São José e Nossa Senhora eram virgens e fizeram esse voto, então o casamento deles foi nulo também. Mas veja, a sexualidade no casamento, ela é feita não como um fim, mas como um meio. É diferente na vida do sacerdote, que é a castidade. Na vida do casal, a sexualidade é um meio para se chegar a um fim. Quais são os dois fins da união sexual no matrimônio? Primeiro de tudo, a união do casal. O amor do casal é comunhão. O Papa João Paulo II fala que naquilo que os casais se entregam um ao outro, de modo livre e de modo como Deus espera, aquilo é comunhão. Ele vai dizer, isto também é o meu corpo entregue por vós. A unidade, a união do casal ali, essa intimidade, faz com que a graça santificante deles cresça. Esse é o primeiro objetivo da sexualidade, fazer com que o amor deles cresça e eles se santifiquem a partir disso. O demônio que é sujo, ele quer profanar essa união. E é por isso que ele fica colocando elementos, pornografia, preservativo, pílula, métodos anticoncepcionais, para tentar bloquear a graça de Deus, bloquear a união dos dois. Pensa assim, se o padre fosse celebrar a missa, o padre tem, 10, 20 anos de padre, e fala assim, estou cansado de celebrar a missa, todo dia é vinho, acho que eu vou pôr uma Coca-Cola aqui junto com o vinho, vou pôr um suco do vale para ficar mais gostoso, para ficar diferente.
Foi missa? Não foi missa. O inimigo fica querendo colocar elementos externos na união do casal para travar essa unidade e esse crescimento. A primeira missão da sexualidade do casal é a união dos dois e a santificação deles. Naquilo que é feito de modo digno, de livre vontade, santifica o casal. E a segunda coisa é a prole. Sempre tem que estar aberto a prole. Por isso, de novo, não pode ter agente externo para bloquear no coito interrompido, preservativo, DIU, enfim. Isso fora as questões abortivas, mas isso fica para outro dia. Então, as duas metas, os dois objetivos, a união do casal, a santificação deles e a prole. Essas são a meta. O degrau é a sexualidade. Só que os dois, José e Maria, chegaram aqui sem precisar daqui. Eles, de fato, tiveram essa comunhão perfeita, aquilo que o Pai está falando até agora, uma comunhão de santidade. Eles tiveram essa união perfeita, sem, de fato, precisar do degrau que é a sexualidade humana. E eles tiveram a prole, que é Jesus. Então, casamento, de fato, entre os dois. São Bernardino, um amor indivisível e santíssimo. De fato, depois de Cristo, seu Filho, a Virgem Puríssima, olha que bonito isso, não amou nenhuma outra criatura, assim tanto como José. E da mesma forma, José amou Maria acima de qualquer outra criatura. Há um amor esponsal de fato dos dois e uma união. São Tomás fala assim, o que é amizade? Amizade é querer as mesmas coisas e renunciar às mesmas coisas. Isso nos traz comunhão, vai falar São Tomás. Ora, o que José queria, Maria queria. Então havia comunhão dos dois. Como explicar aquela que José, alguns que afirmam que José teve filhos, mais filhos com Maria. Então o padre não vai entrar muito aqui nesse tema, porque você já está careca de a gente ficar respondendo isso toda vez. Como você sabe, a palavra A em hebraico, A e H no hebraico, depois você pode ver esses textos que estão sugeridos aqui, eles representam parentes. Não tinha uma palavra específica para primo. A casa, não é a família, não é como a nossa agora, que é o esposo, a esposa, um menininho chato, uma menininha soberba que quer tudo na hora dela e uma calopsita. A família era algo de bastante filhos e que envolvia também todos aqueles que estavam em redor dessa matriz, desses patriarcas e a matriarca. Então, todo mundo era considerado da mesma casa, primo, estava tudo por ali. Eles ficavam tudo em volta. Antigamente, não era? No sítio Aiada, não tinha italianada que chegava assim, chegava aquela familhada, aquele monte de gente, ficava todo mundo em volta ali, ó, da casa, e aí matava um porco, dividia ali o porco com as pessoas, não tinha geladeira, não tinha nada, era tudo dividido ali e tal. Todo mundo era da mesma casa, mesmo não morando propriamente na casa, a construção. Então, no hebraico, como o hebraico é uma língua pobre, não viu a necessidade de colocar essa distinção de parentesco. Então, sempre que aparece irmãos de Jesus, você tem que levar em conta esse contexto. Aqui não vou falar, porque teria muitos outros textos para mostrar isso. Tem Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Tem a afirmação aqui do texto de Abraão, que era tio de Lot. E quando vai dividir a terra, Abraão chama ele de irmão, mas ele era tio, é só você ver a genealogia. Também, uma outra coisa que sempre fala é o até que em Mateus. Em Mateus fala assim, que José não teve nada com Maria até que. Esse até que, então, significaria assim. Então, depois que Jesus nasceu, aí, não. Esse até que, na língua hebraica, ela pode significar também um sentido de preservação. Só esse o padre vai ler. Olha só, 2 Samuel 6:23. Micol, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte.
até o dia de sua morte. Ou seja, depois que ela morreu, ela teve filho? Não, gente. Não é? É a linguagem, é o uso da linguagem. Você lembra também que vai ser dito na carta de São Paulo que tudo vai ser colocado debaixo dos seus pés, até que o último inimigo, a morte, seja vencido. Ou seja, Cristo, depois que vence a morte, não vai reinar mais? Não, é a figura de linguagem. A gente tem que olhar o texto bíblico como os judeus também olhavam, como eles pensavam o texto bíblico. Por tudo isso, a tradição e os santos sempre chamam São José de o sempre virgem. A gente chama Maria sempre virgem, antes, durante e depois do parto, e a gente também pode chamar São José de sempre virgem, virgem na alma e virgem no corpo. Amanhã a gente vai ver sobre a paternidade de São José, a relação dele com Jesus. Agora a gente vai rezar a coroa de São José. Então coloque as suas intenções nessa tarde, coloque principalmente essa questão do Covid, por todas as pessoas que têm sofrido por conta disso. Coloque também para que São José, por intercessão dele, as igrejas possam abrir o mais rápido possível. Vamos colocar também as almas do purgatório, o Santo Padre e o nosso Bispo. Louvado, exaltado e glorificado seja o Pai eterno, por ter escolhido o excelso São José, para que junto ao Filho de Deus fizesse suas vezes na terra, e por lhe ter dado um coração amoroso e paternal, para com o Divino Filho, e supliquemo-lhe, com grande fervor e profundíssima humildade, nos conceda benignamente o que tanto desejamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o Filho unigênito por ter recebido o excelso São José por seu pai adotivo, e infundindo em seu coração um cuidado amoroso e diligente para zelar por sua vida, alimentá-lo, vesti-lo e defendê-lo. E supliquemo-lhe confiantemente, nos conceda a graça de que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado, exaltado e glorificado seja o Espírito Divino, que no egrégio de São José deu à Virgem Imaculada um esposo castíssimo, muito semelhante à Celeste Senhora, e fiel custódio de sua virgindade, enchendo ao mesmo tempo o coração do ilustre patriarca de muito amor, de grande estima do tesouro que lhe tinha sido confiado. E roguemo-lhe, até importunemo-lo humildemente e com afeto de filhos, para conseguir a graça que tanto precisamos, que tanto desejamos, pela qual tanto suspiramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos e demos graças à Trindade bondosíssima por ter constituído o glorioso São José sobre sua família e havê-lo instituído em nosso favor, fiel administrador de todos os seus bens. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos e demos graças à Trindade generosíssima por ter adornado o glorioso patriarca São José, mais que nenhum outro santo, com seus celestes dons divinos e carismas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvemos de todo o coração o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, honrando e recomendando-nos com muito fervor a São José, escolhido para a dignidade mais alta e excelente, depois da divina maternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Então não esqueçam, quem quiser tem o documento do Papa Francisco sobre São José na secretaria. Tem alguns livros que você pode escolher também para aprofundar. Tem livros também para você poder rezar com São José em família ou de modo individual. Nós estamos mudando, você viu que está sendo as transmissões e as lives estão sendo com muita qualidade agora, graças a Deus. Agradeço desde já ao Vitor, ao Diego, que são, junto com o Márcio Cunha, da equipe da Pascom, e que estão cuidando para que cada vez a gente melhore essa transmissão. De fato, você sabe, o padre fica com vergonha dessas coisas, não é muito minha praia, mas o padre Luiz parece que gosta, não é, padre? Falou que não. Mas se de fato você vê que está sendo bom, você vai nos falando, e quem sabe a gente vai fazendo outros cursos, né? Já tem um curso na minha cabeça sobre a Eucaristia, sobre alguns santos, então a gente pode depois adotar esse formato, caso de fato o povo nosso se beneficie. Que a gente aprenda com São José. Não é o padre, não é a equipe, não é a paróquia que tem que crescer. Quem tem que crescer de fato é a pessoa de Jesus, e a gente só tem que se santificar com tudo isso. Sexta-feira é dia de São José, você que fez a consagração a São José, escreve a sua carta, que está lá no final da apostila, e no momento da missa, no momento que você assistir online à missa, você reza com o padre que estiver presidindo a missa
a consagração. Hoje a gente vai ter a missa, então, às 18h30. Então, essa transmissão volta às 18h30 para a Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.